Quantas vezes você já disse que sentiu que era isso? E acertou? E quantas vezes essa mesma sensação te levou direto para o erro? A pergunta parece simples, mas esconde um mistério fascinante. A intuição é só instinto? Ou o cérebro percebe sinais antes de conseguir explicar? Talvez o mais estranho seja justamente isso. Às vezes, a resposta chega primeiro. A explicação vem depois. Quando falamos em instinto, pensamos em algo automático, quase biológico, um reflexo de proteção. Já a intuição costuma parecer mais sutil. É aquele palpite que surge sem esforço, como se a mente tivesse juntado peças invisíveis em silêncio. E, por trás dessa sensação, pode existir menos magia do que imaginamos, e mais processamento do que percebemos. Daniel Kahneman ajudou a popularizar uma ideia que mudou a forma como entendemos decisões humanas. Segundo ele, temos dois modos principais de pensar. Um é rápido, automático, associativo. O outro é mais lento, analítico, cuidadoso. O primeiro costuma agir antes de você terminar a frase na cabeça. O segundo entra depois, tentando organizar a bagunça. Em muitos casos, aquela impressão de que você só sabe pode ser o pensamento rápido entregando um palpite pronto, antes mesmo de você conseguir colocar em palavras. Isso não significa que a intuição seja sempre errada. Significa, antes de tudo, que ela é veloz. E velocidade, no cérebro, quase sempre vem de experiência acumulada. É aí que entra Gerd Gerenzer, que vê muitos pressentimentos como heurísticas, atalhos mentais eficientes. Em vez de analisar tudo, o cérebro escolhe pistas que parecem mais relevantes. Se o ambiente é confuso, há pouco tempo e muita incerteza, esse tipo de atalho pode funcionar muito bem. Não porque seja sobrenatural, mas porque, em certas situações, simplificar é inteligente. Gary Klein estudou algo parecido em cenários reais de alta pressão, como equipes de emergência. Ele propôs a ideia de decisão por reconhecimento. Em vez de comparar opções como quem monta uma planilha, o especialista reconhece um padrão. Ele olha, sente que aquela situação tem cara de algo conhecido, imagina uma ação provável e testa mentalmente se aquilo encaixa. Parece instinto, mas muitas vezes é experiência condensada. Milhares de horas virando um único gesto interno. E aqui surge uma pergunta importante: quando dá para confiar nesse tipo de sensação? Kahneman e Klein, cada um à sua maneira, apontam para um detalhe decisivo. A intuição tende a ser mais confiável quando o ambiente tem regularidades e o feedback é claro. Em outras palavras, quando o mundo realmente ensina. Um bombeiro experiente, um jogador de xadrez, uma enfermeira em uma rotina conhecida, todos podem desenvolver uma leitura quase instantânea do que está acontecendo. Não por adivinhação, por padrão. Um experimento muito citado nessa conversa é o Iowa Gambling Test, ligado aos trabalhos de Anthony Bechara e Antônio Damasio. Nele, as pessoas aprendem, aos poucos, que algumas escolhas parecem boas no início, mas escondem perdas maiores depois. O curioso é que, em vários casos, o corpo reage antes da explicação consciente chegar. Mudanças fisiológicas podem surgir como um alerta silencioso, quase um aviso antecipado. Como se algo, dentro de você, soubesse antes da sua narrativa interna. Só que a ciência também gosta de apertar esse mistério com cuidado. Pesquisadores como Maia e M.C. Cleland questionaram se parte desse conhecimento não aparecia antes do que se imaginava, dependendo de como a consciência era medida. Ou seja, o fenômeno existe, mas a interpretação é debatida. E isso é bom. Porque mostra que a intuição não precisa virar lenda para continuar fascinante. Ela continua humana. Continua real. Só não é tão simples. Outro campo que ajuda a iluminar essa história são os estudos de Finn Slices, de Nalini Ambady e Robert Rosenthal.
A ideia é surpreendente. Às vezes, julgamos pessoas com poucos segundos de observação, e esses julgamentos podem se aproximar bastante de avaliações mais longas. Isso sugere que, em certas situações sociais, captamos pistas verdadeiras sem perceber exatamente quais foram. Um tom de voz. Um jeito de olhar. Uma microexpressão. O cérebro vai juntando tudo antes que você consiga dizer porquê. Existe ainda um exemplo ainda mais intrigante, a Blindsigryn, ou cegueira com processamento residual, estudada por Lawrence Weiss-Krantz. Algumas pessoas com lesões visuais dizem não enxergar nada em uma área do campo visual, mas ainda assim conseguem responder acima do acaso a estímulos ali. Isso desafia nossa sensação de que perceber e saber são sempre a mesma coisa. Nem toda informação que orienta o comportamento vira experiência consciente. Às vezes, o cérebro sabe operar antes de admitir que sabe. Na neurociência contemporânea, uma ideia que conversa com isso é a do cérebro preditivo, associada a nomes como Carl Friston. Em vez de receber o mundo como uma câmera passiva, o cérebro estaria sempre apostando no que vem a seguir e corrigindo suas previsões. Você não percebe a realidade do zero. Você aposta, compara, ajusta. E, nesse processo, a intuição pode ser justamente um palpite bem treinado, nascendo do encontro entre previsão, memória e erro. Talvez por isso muita gente sinta a intuição no corpo. Um frio na barriga, uma tensão no peito, um incômodo difícil de explicar. A interocepção, que é a percepção de sinais internos, ajuda a mostrar que emoção e decisão conversam o tempo todo. Às vezes, o corpo percebe risco, cansaço ou desconforto antes da mente montar uma frase elegante. Então você diz que não gostou daquilo, e só depois tenta entender o motivo. Pense numa situação comum: dirigir. Você freia antes de formular conscientemente o perigo. Talvez tenha notado, sem saber, a distância do carro da frente, o movimento lateral, a velocidade relativa, o comportamento no espelho. O mesmo acontece em esportes, música, xadrez, até em conversas. Quem tem prática reconhece padrões com rapidez. Parece sexto sentido, mas, no fundo, é memória trabalhando em alta velocidade. Ao mesmo tempo, a intuição erra, e erra com confiança. Em ambientes muito imprevisíveis, ou onde o feedback é ruim, a mente pode confundir acaso com padrão. Um detalhe isolado vira presságio, uma coincidência vira certeza. E aí o atalho mental, que em alguns contextos ajuda, passa a enganar. Por isso, a pergunta talvez não seja se devemos confiar sempre nela. A pergunta é: em que tipo de mundo essa sensação foi aprendida? No fim, talvez a intuição não seja só instinto. Talvez também não seja uma verdade mística escondida dentro de nós. Ela pode ser uma mistura poderosa de experiência, padrão, corpo, memória e previsão silenciosa. Em alguns momentos, ela salva tempo. Em outros, ela nos convence rápido demais. E essa ambiguidade é justamente o que a torna tão humana. Então, da próxima vez que você pensar que só sentiu que era isso, vale fazer outra pergunta. Sentiu o quê, exatamente? Medo? Experiência? Um padrão reconhecido tarde demais para virar explicação? Talvez nunca exista uma resposta única. Talvez o encanto esteja justamente aí. Se inscreva no canal, deixe o like e comente sua opinião e sugira um tema.